Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, mas antes de nós lermos a palavra, eu quero orar com você. Qual é a sua expectativa hoje? Talvez o pastor Rafael aqui falou que saímos de casa hoje, estava chuvoso, vamos à igreja. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E às vezes, queridos, são nos momentos improváveis, naquele momento que você sai de casa e você diz, não sei nem para que eu estou indo para a igreja hoje. São nesses dias que Deus quer falar mais com você. Talvez sejam nesses dias que os teus ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir o que Deus tem para dizer. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque apesar de sermos pequenos, o Senhor nos torna, Senhor Deus, e nos coloca nos Teus ombros, nos torna grandes, Pai, amado, não pelo nosso nome, não pela nossa força, mas porque o Senhor vai à frente das nossas batalhas. Deus, eu quero colocar a vida de cada irmão meu nas Tuas mãos, Senhor. Quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui reunidos na Tua santa presença. Abençoamos a vida da irmã Beth. Pedimos restauração sobre ela. Oramos pela vida da Luísa. Cura, Senhor. Restaura a saúde do Jonas, da Vivian, da Constância. Meu Pai, abençoamos a vida da Dora, da Elane, da Thelma. Jesus, da Diaconisa Rose. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Pai, faz uma obra na vida dessas mulheres. Que elas vejam a Tua glória, que elas sejam usadas por Ti, que elas sejam, Pai, abençoadas cada vez mais, Senhor. Deus, prepara o nosso coração nessa noite para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Deus querido, que essa palavra seja plantada num coração, Senhor Deus, que esteja sedento, num coração que esteja disposto a Te ouvir, Te obedecer. Meu Pai, em nome de Jesus, quebra toda barreira nessa noite, Pai. A pregação da Tua palavra, abre os nossos olhos espirituais, quebranta o nosso coração, Jesus, porque queremos estar perto de Ti, queremos Te ouvir, Senhor. Viemos aqui porque o Senhor, nós te amamos e sabemos que o Senhor nos ama, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Te agradecemos e louvamos por tudo. Amém, Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Você já viu aí, 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje é uma noite especial, irmãos. Estamos na ceia do Senhor. E nós costumamos, ler esse texto, geralmente num dia de ceia. Quando Paulo aqui fala, porque eu recebi do Senhor, que também nos entreguei, que o Senhor na noite que foi traído, partiu o pão, e costumamos ler esse texto, mas eu quero ler um pouquinho mais à frente. Eu queria ler capítulo 11, verso 27 em diante, que diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Paulo aqui, querido, está, na realidade, repreendendo aqueles irmãos de Coríntios. Apesar de ser um momento em que lemos na ceia do Senhor as orientações de Paulo, aqui na verdade Paulo está puxando a orelha da igreja, mostrando para eles que a maneira como eles estavam se portando na ceia não era uma maneira que agradava a Deus. Eles estavam indo para a ceia, dispostos a comerem antes, sem aguardar o momento certo, sem aguardar o momento exato. Estavam indo de forma desesperada, simplesmente para comer merenda. Já viu aquele que vai para a escola só para comer merenda? Eles estavam indo para o culto só para comer a ceia, só para comer o lanche. E às vezes, irmãos, estamos assim, crentes com apetite desordenado.
Crentes que estão dispostos a fazer tudo para satisfazer as suas próprias vontades. Crentes que estão participando da ceia, mas que estão dispostos a terem principalmente a sua vontade, o seu apetite, o seu prazer, sendo satisfeito, quer seja por Deus, quer seja por alguém que faça parte da igreja. Alguém que satisfaça as suas próprias necessidades. Aleluia. Paulo aqui está dizendo, irmãos, que essa igreja precisava de um ajuste. Que essa igreja precisava ser ajustada por Deus. Era como uma rádio fora de sintonia. Era uma igreja que, apesar de conhecer a Deus, apesar de ter intimidade com Deus, uma igreja que, vamos ver, tinha muitos dons espirituais. Era uma igreja que estava fraca e doente, e Paulo ainda diz que muitos já haviam até dormido, morreram espiritualmente. Em outras palavras, o que eu quero trazer para você nessa noite, irmão, é que havia crentes que não estavam vivendo 100% com Deus nessa igreja. Haviam crentes que não estavam vivendo 100% na plenitude aquilo que Deus havia planejado para eles. E por isso estavam fracos e doentes. E alguns já estavam beirando a morte. A Bíblia é clara quando diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E muitas vezes, irmãos, estamos assim, desintonizados da rádio de Deus, do projeto de Deus, do plano que Deus tem para a nossa vida. Ah, queridos, grande parte da minha infância eu não conseguia assistir o show da Xuxa. Essa irmã aqui até os olhos dela brilharam, porque ela se lembrou. Porque lá em casa não sintonizava. Podia colocar bombril na antena, que não funcionava. A gente ganhou, meu pai comprou uma televisão colorida depois de muitos anos. E a gente todo feliz. Aí foi colocar no canal 4, que era Globo na época, e continua sendo. E não funcionou, meu irmão. Podia tentar, podia colocar na posição que fosse, pegava tudo desintonizado, tudo chiado. Eu tinha televisão, eu tinha a possibilidade de captar o sinal, mas não tinha condições. Tinha, mas não tinha. É como o exemplo que eu dei, irmãos, de que adianta você ter o iPhone 14, agora eu já sei que é o 14, irmão. E o iPhone não ter todos os aplicativos, você não conseguir ligar para ninguém. Nós não compraríamos um telefone assim. Um telefone que, apesar de muito bonito, apesar de trazer status, não cumpre o seu papel. Esses dias Matias ficou com a garganta inflamada. Nós levamos ao médico, tomou antibiótico, está tomando ainda. Mas quando a gente estava jantando, ele não estava comendo, eu falei, filho, o que foi? A garganta? Não, é porque tem um dente mole. E o dente está atrapalhando a comer. Eu falei, come do outro lado. Ele mesmo assim está doendo. Eu falei, vamos resolver isso já já, meu filho. Não na força do ódio, mas na força do amor. E eu deitei, deita aí, peguei aquele abençoado de um fio dental, coloquei no dente dele, amarrei, e eu falei, vou só amarrar aqui daqui a pouco. A Deus deu vitória, puxei, o dente veio, e agora o menino está comendo bem. Graças a Deus. Queridos, nós podemos ter todos os dentes, mas se tiver alguma coisa atrapalhando a nossa mastigação, não conseguimos cumprir o papel. E às vezes, irmãos, estamos na igreja há anos, estamos servindo ao Senhor, estamos fazendo parte de ministérios, estamos fazendo parte do reino de Deus, mas não conseguimos servir a Deus completamente. Há amarras no nosso coração. Pastor Roberto hoje pela manhã falava de um peso que às vezes nós carregamos. Às vezes parece que estamos servindo a Deus pela metade. Às vezes parece que somos muito capazes,
cantamos bonito, cantamos bem, tocamos bem, mas estamos limitados por algo. Nós pregamos muito bonito, pregamos com palavras eloquentes, mas não estamos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Oh, queridos, às vezes parece que estamos vivendo no passado. Lembramos de coisas maravilhosas que vivemos lá atrás, mas não conseguimos viver no presente aquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero dizer nessa noite para você que Deus tem planos maravilhosos para você no presente e para o futuro da sua vida, da sua família, da sua casa. Esse Deus é maravilhoso conosco. Amém. Queridos, Paulo aqui está alertando: há nessa igreja muitos fracos e doentes. Nós lembramos, falamos há pouco tempo atrás, do pecado de Acã e de como o pecado de um homem foi capaz de fazer que o exército inteiro de Israel perdesse batalhas. Como Deus nos enxerga como corpo. Deus nos enxerga fazendo parte de um corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Por isso que quando falamos de herói nessa igreja, quando falamos de alguém que tem um chamado especial de Deus, um livro que eu gosto muito é o livro dos Heróis da Fé. Já li umas 2 ou 3 vezes. Conta a história de grandes homens de Deus. Homens que se entregaram para a obra, homens que fizeram grandes coisas para o reino de Deus. Homens que venceram grandes fortalezas espirituais e conseguiram vencer. Mas esses homens não venceram sozinhos, irmãos. Não existe herói no reino de Deus que vence sozinho. Não existe herói da Marvel aqui sentado, com superpoderes, com raio laser, com visão além do alcance, com super velocidade. Não, aqui existem aqueles que são limitados e que estão submissos ao poder de Deus. São esses que Deus usa. São esses que Deus está procurando. Aleluia. Muitas vezes o nosso comportamento na igreja é como o comportamento daqueles que fazem parte, ou que torcem para um time de futebol. Muito tempo que eu não assisto futebol, irmãos. Eu assisto esporadicamente alguns jogos. Mas eu sei que às vezes chega um jogador que é o craque do time, é famoso, e enquanto esse jogador está fazendo gol, a torcida está apoiando. Enquanto esse jogador está goleando, enquanto esse jogador coloca o time na frente da tabela, ou o técnico, principalmente o técnico de futebol, o time está indo bem no campeonato, todo mundo está aplaudindo, está gritando o nome dele. Mas no dia que esse técnico se cansa, no dia que esse jogador fica doente, no dia que esse jogador já não serve mais para o time, a própria torcida é a primeira a pedir a saída daquele jogador, a saída daquele técnico. Já não serve mais. E às vezes, irmãos, nós estamos inseridos no corpo, inseridos no lugar que Deus nos colocou, mas estamos fracos e doentes, incapazes de viver aquilo que Deus tem planejado para nós. Incapazes de viver o projeto de Deus para nós. Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, conta uma história muito interessante, porque a Bíblia diz que Jesus ia percorrendo as cidades e curando e fazendo milagres. Quando nós olhamos para isso, nós falamos: uau, que maravilha! É um exemplo de um grande herói que é Jesus. Queremos viver e ter essa capacidade de Jesus, de onde irmos, sermos usados por Deus e realizarmos grandes milagres para o Senhor. Queremos viver como Jesus vivia. E Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquelas pessoas que por onde ele passava, ele realizava milagre, e a Bíblia diz que Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. Elas estavam desesperadas, estavam sem saber o que fazer, estavam sem direção, estavam sem saber para onde ir, estavam semelhantes às pessoas do nosso tempo hoje. Pessoas doentes, pessoas cansadas, pessoas que não aguentam mais, pessoas que estão acabando com as próprias vidas, pessoas que
que estão buscando em diversas religiões uma saída, pessoas que estão buscando em diversas formas de ter uma espiritualidade, um encontro com algo que é superior a elas e não encontram. Estão sedentas e famintas. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu delas. E ele diz, olha, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores, que mande pessoas que estejam dispostas a pegar no arado, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eu fico pensando, irmãos, quais são os requisitos de Deus para nós fazermos parte da sua seara? Quando nós fazemos um concurso, quando nós vamos nos candidatar a uma vaga, existem os atributos necessários para preencher aquela vaga. Você tem que fazer uma prova, você tem que passar no concurso, existem conhecimentos que você deve possuir para você conquistar aquela vaga. Qualidades, atributos que você deve ter para você poder conquistar e chegar naquele lugar. Alguns precisam falar inglês, outros precisam falar alemão, outros precisam ter nível superior, ter mestrado, doutorado. Quais são os requisitos então do reino de Deus para sermos alistados por Ele? Meu irmão, se para uma empresa, se para fazer parte de uma corporação, eles procuram os melhores, eu imagino que para o reino de Deus, para trabalharmos, Ele também procura os melhores. O problema, irmãos, é que Deus não escolhe como nós escolhemos. E aleluia por isso. Porque imagine se Deus fosse escolher só aqueles que são graduados. Imagine, querido, se Deus fosse escolher somente aqueles que cantam bonito. Eu estava fora do reino. Imagine, querido, se Deus fosse escolher os bonitos. Aí sim que o negócio fica estreito do meu lado. Aí eu estava fora mesmo, irmãos. Ou seja, os critérios de Deus são diferentes dos critérios do homem. Os critérios de Deus são os critérios com que Samuel escolheu Davi, por exemplo. Quando os irmãos de Davi foram apresentados diante do sacerdote e profeta Samuel, e Deus olhou, e Samuel olhou e disse para o primeiro irmão de Davi, com certeza é esse. É bonito, é forte, é inteligente. Rapaz, deve ser caçador, com certeza, né? Deve ter um monte de telefone de menina na agenda dele. Aleluia. Mas Deus falou com Samuel, não é esse. Porque eu não olho nem escolho como escolhe o homem. Eu não olho a aparência, mas eu olho o coração. E é por isso que nós somos escolhidos por Deus. No processo seletivo de Deus, não somos nós que nos apresentamos, é Ele que se apresenta a nós. É Ele que nos busca, é Ele que nos encontra, é Ele que nos chama para fazer parte do seu reino, para fazer parte do seu exército. Queridos, a Bíblia é clara quando fala a respeito da idolatria. E por que eu estou falando disso, queridos? Porque se tem uma coisa que tem nos deixado fracos espiritualmente, que tem nos deixado incapacitados de agir e de andar na obra de Deus, é que muitas vezes nós estamos na casa de Deus, mas o nosso coração está preso em outro lugar. Na nossa cultura ocidental, muito diferente, lá do Oriente, nós não temos o costume de adorarmos imagens de escultura. Nós não criamos, e você talvez possa dizer, pastor, lá em casa não tem nada. Eu lembro da minha mãe, irmãos. Já falei, né? Que a minha mãe raspava, a gente ganhava uma cesta básica do meu tio, quando a gente era criança, e vinha um óleo, que o nome do óleo era Corcovado, e na frente do óleo tinha o Cristo Redentor de braço aberto. Minha mãe falou, isso aqui é feitiçaria, isso aqui é idolatria, e ela raspava, que antigamente o óleo era na lata, e ela raspava a lata do óleo, porque aquilo ali era idolatria, idolatria não entrava lá em casa. E às vezes, irmãos, nós não adoramos nenhuma imagem de escultura,
não tem imagem nenhuma dentro da nossa casa, mas nós estamos com o nosso ego inchado, estamos cheios de soberba, cheios de vaidade, estamos com o nosso coração cheio de ídolos que nós criamos, e esses ídolos muitas vezes nos impedem de ver a graça de Deus, a maravilha que Deus está criando e colocando diante de nós, o trabalho de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. É por isso que nós vamos ver, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, a palavra dizendo que os seus pensamentos se tornaram nulos porque adoraram a criatura no lugar do Criador. E Deus os entregou às suas paixões, e Deus os deixou de lado, deixou com que eles vivessem segundo o curso do seu coração. Irmãos, isso é o que nós estamos vivendo hoje. E esse é o problema de muitas vezes estarmos na igreja e acharmos que por estarmos na graça e por acharmos que Deus tem misericórdia de nós, e Ele tem com certeza, podemos viver em pecado, podemos viver da maneira que quisermos, podemos viver da maneira que agrada o nosso coração, porque o pastor não está vendo, porque a igreja não está vendo, porque os irmãos não estão conseguindo perceber, a gente consegue viver do nosso jeito. Ah, Senhor, mas existe um Deus que vê, existe um Deus que contempla. E se algo pior não aconteceu conosco, queridos, se ainda não morremos, amados, é porque Deus sabe que ainda há saída para nós. É porque Deus sabe que ainda há redenção para você. Deus sabe que ainda há milagre para fazer na sua vida. Deus sabe que ainda há recuperação com você. Ele não desistiu. Ele investe em você e em mim. Ele investe em cada um de nós. Porque você acha, queridos, que Deus escolheu Moisés e não escolheu Arão? Já parou para pensar? Arão era capacitado, irmãos. Arão era eloquente. Podia chegar lá diante de Faraó e falar à vontade. Mas Deus escolheu Moisés. Deus não escolheu Arão. Deus tinha um plano com Arão, com Moisés. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Enquanto, queridos, Moisés subiu ao monte e foi para a presença de Deus. Enquanto Moisés subiu para o lugar onde a nuvem era espessa, onde Deus falava, Arão ficou com o povo. E o líder Arão, irmãos, o líder, que era eloquente, que era carismático, quando o povo chegou diante dele, vamos lá, Moisés está demorando demais. Vamos fazer o nosso Deus, vamos fazer algo que represente o nosso Deus. Ele ainda foi safo, porque ele disse, olha, eu joguei no fogo e saiu isso daí. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. E queridos, às vezes, nós somos assim. Aleluia. Não são as nossas capacidades, não são os nossos atributos pessoais, não é porque somos carismáticos, porque temos cursos, porque somos mais capazes que Deus nos escolhe. Aleluia. Aleluia por isso, Jesus. Não é porque você é mais inteligente, o mais inteligente da turma, não são os seus atributos pessoais, mas é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. É porque Deus nos ama infinitamente e para cada um de nós Ele tem um propósito. Se Deus te colocou como Arão, se Deus te colocou como profeta, se Deus te colocou na posição de abrir a boca e falar na hora certa, aceite a posição de Deus. Aceite o teu chamado. Aceite o lugar que Deus te colocou. Não queira passar na frente dos outros, porque era isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Uns estavam passando na frente dos outros para pegar ceia.
Era o que estava acontecendo na igreja. Uns não estavam respeitando o lugar e a posição dos outros. Existe uma posição para você nesse corpo. Existe um lugar para você nesse corpo que é só seu. Porque, queridos, se um de nós estivermos doentes, todo o corpo está doente. Se um de nós estiver cansado, todo o corpo se cansa. Se um de nós, uma parte de nós morrer, se uma parte de nós, ou se um de nós se acabar, todo o corpo sente o luto dessa perda, o luto dessa dor. A arma que Deus nos deu, queridos, é o arrependimento. A arma que o Senhor nos deu é voltarmos atrás. É por isso que Paulo fala aqui no verso 32, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Toda a correção de Deus na sua vida. É assim, quando você fazia uma coisa errada, sua mãe, o chinelo voava. Hoje em dia ninguém bate mais nos filhos, mas na tua época tinha isso, né? Hoje você não vai fazer isso com seu filho, mas na sua época a sandália havaiana voava de longe, meu irmão. Fazia até curva para te encontrar. Aleluia, Jesus. Toda a correção de Deus, irmãos, é para nossa edificação. Amém. Não é para te matar, é para te recuperar. É para te colocar na posição, é para nos colocar, no lugar que Deus deseja. Existe uma fortaleza que vem de Deus. Não deixe que o inimigo drene suas energias. Amém. Não deixe que o inimigo drene as suas forças espirituais. Que o inimigo te enfraqueça. Sabe, o que nos enfraquece, pastor? A infidelidade a Deus. As fofocas, as mentiras. Sabe, irmão, você pode casar com alguém muito especial. Imagine, que você encontre, a mulher da sua vida, o homem da sua vida. E você vai, casa na igreja, faz uma festa bonita, os dois vão morar numa casa. E daí quando os dois estão morando juntos, você descobre, que aquela pessoa é maravilhosa, ela acorda cedo, faz o café para você e leva na cama, que maravilha, ela arruma a cama, arruma a casa, não deixa a toalha espalhada em cima da cama, ô vitória! Aleluia! É atenciosa, você chega do trabalho e a mulher, já deixou tudo preparado, é amorosa, carinhosa, respeitosa. Mas aí um dia você está em casa e de repente ela se arruma toda, você pensa, será que hoje é uma data especial e eu esqueci? E ela diz, não, é porque hoje eu vou me encontrar com um amigo de muito tempo atrás. E ela simplesmente sai de casa toda arrumada e perfumada. E você diz, meu Deus, que mulher louca é essa? E queridos, às vezes nós agimos assim com Deus. Nós somos fiéis, amamos a Deus, oferecemos a Deus as nossas ofertas, levantamos as mãos e adoramos a Deus. Mas aí, em dado momento, a gente volta um pouco atrás e se lembra de coisas que nos prenderam no passado, de situações e pecados que muitas vezes estão entranhados no nosso coração e não conseguimos abrir mão. Será, queridos, que aceitaríamos ficar num relacionamento assim? Será que nós aguentaríamos ficar num relacionamento em que há uma fidelidade aberta? Às vezes nós estamos agindo assim com Deus, mas Deus não desiste de nós. Deus nos ama tanto, queridos. Glória a Deus. Deus tem um amor tão profundo por nós, que Ele nos busca
nos sara, nos encontra. Não desiste de investir para que esse amor também floresça no nosso coração, a ponto de que falemos, Senhor, eu quero servir somente a Ti. Eu quero amar somente a Ti. Esse era o pecado de Israel, irmãos. Querer servir a Deus e ao mesmo tempo sacrificar nos altos. Servir a Deus, mas ao mesmo tempo, sacrificava a Moloque em alguns casos. Servia a Deus, mas ao mesmo tempo acreditava nas crendices daquela época. Servia a Deus, mas no tempo de escolher o que Deus queria, eles falaram, não, nós queremos um rei como as nações que estão à nossa volta. E foi levantado Saul para eles. E Saul não obedeceu ao Senhor. Queridos, nós que estamos aqui, podemos nos voltar para esse Deus. Podemos voltar o nosso coração para Ele em temor e fidelidade. E Ele pode sarar o nosso coração. Ele pode tirar todo o peso. Ele pode tirar tudo aquilo que nos impede de ver o plano dEle para nós. Precisamos tirar do nosso coração toda falta de sinceridade, toda falta de temor, toda irreverência na sua presença, tudo aquilo que tentamos enganar a Deus, que disfarçamos. Ele conhece o coração de cada um de nós. Você faz parte do corpo, meu irmão. É por isso que o corpo, se uma parte sofre, todo o corpo sofre. Falamos aqui, pastor Rafael falou aqui, de carregarmos uma carga, meu irmão. Você, quando carrega as compras do supermercado, todo o seu corpo trabalha. Você precisa estar com os músculos das mãos bons. Você precisa estar com os músculos do braço, os músculos do abdômen para ficar de pé. Você precisa estar com os músculos das pernas todos bons. Você precisa ter forças para caminhar, para realizar um pequeno trabalho. Você precisa estar com o seu corpo saudável. Se você tiver uma parte do seu corpo ruim, talvez você consiga realizar aquele trabalho. Talvez você consiga realizar aquele projeto, aquela obra, mas você vai estar fazendo de forma deficiente. E é isso que eu quero trazer para você, meu irmão. Não podemos ficar fazendo a obra de Deus de forma deficiente. Não podemos ser trabalhadores deficientes, trabalhadores com a perna manca, trabalhadores que até servem para fazer alguma coisa, mas que não cumprem o 100% de Deus na sua vida. Trabalhadores que estão aptos, são capazes, são o iPhone 14, que são uma Ferrari, mas que não conseguem andar 100% ou entregar 100% do projeto de Deus, porque estão fracos e doentes. Existe um Deus nessa noite que pode nos sarar, irmãos. Existe um Deus nessa noite que pode nos fortalecer. Existe um Deus que pode ressuscitar sonhos na sua vida. Um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é tremendo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos servir a ceia do Senhor, meu irmão. Mas antes eu quero orar por você. Quero clamar pela sua vida. Quero pedir que a graça de Deus seja derramada no nosso coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque é um grande propósito de Deus com a sua igreja. Ele olha para nós como corpo.
Ele olha para você e você faz parte desse corpo. Você é o corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais do que estarmos na igreja, mais do que ouvirmos uma mensagem, o que Deus deseja é que vivamos em fidelidade ao seu nome, em obediência à sua palavra, em adoração, todo o tempo. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil porque somos tentados. Não é fácil porque há uma natureza no nosso coração carnal, mentirosa, enganadora. Mas nós temos a presença do Espírito Santo que nos ajuda, que nos fortalece. E se Deus tem um plano para nós, tem um projeto conosco. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Quantas vezes nós queremos passar à frente do plano de Deus. Quantas vezes queremos ultrapassar o tempo e o momento para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades. E por isso nos enfraquecemos. A tua vida é 100% do Senhor. O teu coração é 100% para Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua santa presença, Pai. Te pedimos, Senhor, renova a nossa aliança contigo. Uma aliança de fidelidade a Deus. Uma aliança de exclusividade para o Senhor. Pai, não queremos viver uma vida cristã limitada, enfraquecida, doente. Não queremos ser uma igreja assim, Pai. Mas nós queremos ser uma igreja que atinge todo o potencial em Deus. Todo o plano em Deus, Pai. Senhor, nos ajuda no nosso dia a dia. No nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde estivermos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Porque precisamos de Ti. Nós nos arrependemos. Nos voltamos para o Senhor. Porque só Tu és a fonte de vida. Só o Senhor pode nos renovar. Só o Senhor pode nos capacitar a vencer, Pai, aquilo que tenazmente nos assedia, Senhor. Livramos, Pai, nesse momento de todo embaraço e todo pecado, Senhor. E nos declaramos livres. Livres para Te servir. Livres para Te adorar. Livres para estar no Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos servir a ceia do Senhor. Que você aguardasse no seu lugar. Se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você é convidado a participar conosco. Você é convidado a comer do pão, beber do cálice, a estar junto conosco nesse momento de comunhão, momento em que o corpo está reunido. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos pegar esse pão. Aleluia. A instituição da ceia, Paulo aqui diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele partiu o pão com o traidor. Ele partiu o pão e a igreja doente estava lá. Ele partiu o pão e os fracos estavam lá. Queridos, eu creio que nenhum de nós aqui pode dizer: sou forte o suficiente. Porque a nossa força vem de Deus. A nossa capacidade vem do Senhor. Mas eu queria que nessa noite você colocasse diante dEle aquilo que você tem lutado talvez há um tempo.
aquilo que você talvez esteja há um tempo já colocando diante de Deus, colocando diante da sua presença, e talvez você não tenha até o momento obtido vitória. O Senhor pode te dar força, o Senhor pode te ajudar, o Senhor pode dar uma direção para você. Ele pode resgatar a nossa alma, ainda que já estejamos nas regiões da sombra da morte. Ele nos resgata, Ele nos coloca num lugar de paz, de calmaria, de tranquilidade. Ele nos leva a pastos verdejantes, um lugar onde temos alimento, segurança, onde somos abençoados por Ele. Meu Pai, se há no nosso coração fraqueza, doença, morte, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Te pedimos perdão como corpo de Cristo, Pai. Te pedimos perdão como igreja, Senhor. Te pedimos perdão nesse lugar, Senhor, quando não atingimos os propósitos de Deus para a nossa vida. Às vezes nós olhamos para as falhas da igreja de forma geral, Senhor, e nós criticamos, Pai. Criticamos a falta de poder, criticamos a falta de milagres, nós criticamos a ausência, meu Pai querido, às vezes, Senhor, de grandes maravilhas no meio da igreja, Senhor. Oh Pai, mas o Senhor está chamando os seus trabalhadores, o Senhor está chamando aqueles que estão dispostos, Senhor, a colocar a mão no arado e não olhar para trás. O Senhor está chamando aqueles, Pai, que foram escolhidos por Ti, que foram chamados com propósito, Senhor, e eles estão aqui nessa noite. Por isso que nós colocamos, Pai, esse pão nas Tuas mãos e Te pedimos, Pai, que ao fazermos parte do Teu corpo, que ao comermos, Pai, desse pão, que possamos receber essa força que vem de Deus, a força que vem do céu para nós, a força que vem do alto, Senhor, e que nos capacita, Senhor Deus, a dizer muitas vezes não para o pecado, a dizer não para as nossas vontades, a dizer não para o mundo, a dizer não, Senhor, para a tentação, Senhor, e viver para Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comamos o pão para a glória de Deus. Aleluia. Em seguida eu quero convido você a abrir o cálice. Eu queria que você se colocasse de pé, se possível. Oh Jesus. Aleluia, Jesus. Esse cálice é o cálice da comunhão, meus irmãos. Eu queria que se você pudesse trocar por 2 pessoas, pelo menos. Diga para essa pessoa que bom ter comunhão com você. Aleluia. Enquanto somos uvas, somos um só. Mas depois que somos amassados, irmãos, é que podemos gerar o bom vinho. Somos amassados juntos na igreja. Somos, às vezes, pisados juntos na igreja. E a tua dor tem que ser a minha dor. O teu sofrimento tem que ser o meu sofrimento. É por isso que quando estamos doentes, todo o corpo sofre. A fraqueza, a cansaço. Talvez o pecado não seja o teu, a fraqueza não seja a tua. Talvez o problema não seja você, mas o corpo sofre. Se algo na tua casa não está certo, meu irmão, você sofre. Sofre as consequências.
sofre por não ter dado certo algo que você planejava. Quando estamos fazendo parte de um corpo, precisamos sim nos preocupar uns com os outros. Se preocupar uns com os outros não é tomar conta da vida dos outros, mas é se preocupar como está o meu irmão, como ele está passando, o que ele está vivendo. Será que ele está bem espiritualmente? Porque Deus nos olha como corpo. Que ao tomarmos desse cálice, meu irmão, o Senhor possa nos capacitar a algo que só a igreja pode fazer. Ser corpo de Cristo. E ser corpo de Cristo não é fácil. Porque ser corpo de Cristo é respeitar o outro. Ser corpo de Cristo é entender as diferenças. Ser corpo de Cristo é entender que o meu irmão não é igual a mim. Que ao tomarmos do cálice possamos receber essa capacitação que só o Espírito pode dar. A capacidade de sermos corpo. Bebamos do cálice. Aleluia. Glorifica o Senhor.